nossa agenda principal, o nosso título, não é nossa agenda principal, nossa chamada é essa entrevista e a colocação de dois dos principais líderes, do lulismo e do bolsonarismo. Vamos começar pelo Zé Dirceu, que realmente a entrevista dele foi bem relevante, bem relevante. A do Ciro, menor relevância, menor articulação. O Ciro Nogueira não teve papel, importante que se diga, na eleição do Bolsonaro, né? O Ciro Nogueira foi, lá em 2018, o Ciro Nogueira foi fundamental para conferir governabilidade a Bolsonaro no momento em que o governo dele estava sob ameaça de um bloqueio total, né? E até de impeachment, dependendo de como a coisa fosse. Isso lá em 2020. Então, é o Ciro Nogueira que vai fazer com o Bolsonaro a articulação para a entrega do seu governo ao Centrão. Algo parecido com o que Lula fez agora no seu mandato, né? O Centrão passou a ocupar um papel crucial no governo Bolsonaro, ocupa agora no governo Lula também. Mas o Ciro Nogueira, que tinha sido lulista, não lulista de esquerda, que tinha aderido aos governos Lula e de Dilma, rompeu para apoiar o golpe contra Dilma, né? É isso, é o Centrão, né? Se há governo, estou a favor. Então, o Ciro Nogueira, ele teve um papel crucial, foi o chefe do gabinete civil durante a presidência do Bolsonaro, para fazer exatamente esta articulação do Centrão no Congresso Nacional com o governo Bolsonaro. Foi uma figura crucial no governo Bolsonaro. E hoje ele é um dos porta-vozes do bolsonarismo. E Zé Dirceu. Não existiria Lula eleito em 2002 sem Zé Dirceu. É o Zé Dirceu que concebeu em 2002 a política de alianças, de ampliação das alianças do PT, que chegou ao seu ponto culminante agora, né, com a ideia da frente ampla. Essa que permitiu a vitória de Lula. Zé Dirceu, em que pese algumas críticas, e nós vamos mostrar aqui, ao governo Lula, é um defensor radical da política de frente ampla, do frente amplismo do PT. Ele não é só um defensor, ele foi o autor desta frente ampla. O Zé Dirceu com Lula e Ciro Nogueira com Bolsonaro não quer dizer que seja só beijo de abraços. Há conflitos, há contradições entre eles, houve ao longo da história, né, na relação de ambos. Então, vamos ver o que falou Zé Dirceu primeiro, depois a gente vê Ciro Nogueira. Então, ele foi taxativo. Lula vai ser de novo candidato a presidente? Ele é o candidato e a tendência é que se reeleja. Vejo aqui que tem uma questão de dosagem, dosimetria, vamos dizer assim, do Zé Dirceu, diferentemente de outros líderes do PT, sobretudo ministros de Estado, né, que tem uma relação de subordinação a Lula, que não falam a tendência que seja reeleito, né? Lula está reeleito. Lula já está reeleito na visão de alguns deles. Zé Dirceu faz uma ponderação que a tendência é que ele seja reeleito. Ele avalia que se o governo continuar com os atuais indicadores, sobretudo na economia e nos programas sociais, a chance de Lula se reeleger é altíssima, altíssima. Então, olha que interessante, mas como eu disse, ele tem uma visão, ele não está subordinado a Lula. Ele não é ministro, ele não depende de Lula. Então, ele tem uma visão com a relativa autonomia, né, em relação ao governo. Então, ele faz a defesa aberta de que os palestinos têm o direito sagrado de se levantarem armas contra Israel, numa posição diferente da posição do governo Lula, e, sobretudo, em relação à Venezuela. Ele acha que o Brasil enveredou por um intervencionismo no processo político interno de outro país, com essa posição que o governo Lula vem tendo de crítica a Maduro e de exigir, por exemplo, as atas para reconhecer a vitória de Maduro, em vez de reconhecer a institucionalidade do país, que é o que diz é o que deveria ser feito. Vamos ver se o governo Lula vai pedir as atas da eleição dos Estados Unidos no final do ano. Então, diz que o governo brasileiro não deve seguir a tese do imperialismo americano de dizer qual país é ou não democracia. O Brasil não deve ter a pretensão de ter o termômetro da democracia mundial. Então, é uma posição distinta da de Lula. Tá? Em relação ao olhar dele para a extrema-direita,
ele diz que o Bolsonaro é um bobo da corte perto de Marçal. Ele tem uma visão muito interessante em relação ao Marçal. Ele acha que Marçal é um quadro muito mais preparado do que Bolsonaro e que não deve ser menosprezado, ao contrário do que parte expressiva da esquerda faz. Bom, parte expressiva da esquerda também menosprezou Bolsonaro no passado, que não deve ser menosprezado. Acha Marçal um inimigo muito mais perigoso do que Bolsonaro para a esquerda e acha que a esquerda passa ridículo ao recuar de teses tradicionais em nome da tal correlação de forças, da tal governabilidade. O que Zé Dirceu diz? Olha aqui, ó. Nós perdemos um pouco, em relação à esquerda, nós perdemos um pouco o norte, o núcleo do nosso pensamento, que é o de uma sociedade solidária, com igualdade e com justiça. Vou te dar 2 exemplos. Ele deu só 2 exemplos, mas eu sei que ele fala de outros casos também nos bastidores. Na votação sobre a ressocialização dos presos, que ficou conhecida como saidinha, e na votação sobre a isenção fiscal para as igrejas, as esquerdas recuaram, iam votar a favor. A gente vê o caso da Maria do Rosário, que votou a favor, né, ou que votou contra o processo de ressocialização dos presos, votou contra a saidinha sob a alegação de que ela estava combatendo a extrema-direita lá em Porto Alegre para ser candidata a prefeita e que isso justificaria essa posição recuada dela. Nós vimos vários parlamentares do PT que votaram a favor, por exemplo, que apoiaram o projeto de lei do estuprador, né? E também essa da isenção fiscal para igrejas. Não pode que perca, mas vamos debater na sociedade. Nós temos que ter a capacidade de enfrentar a direita nessas questões. Então, uma posição bem diferenciada em relação à posição que é majoritária na bancada do PT, na Câmara e no Senado. Em relação à extrema-direita, Rebeca, olha que interessante a posição do Zé Dirceu. Eu estou assistindo de camarote. O Marçal é um problema muito maior para a extrema-direita do que para nós. Por quê? Na visão do porquê, diferentemente do que acontece na esquerda, em que Lula é um líder incontrastável, não há nenhuma contestação, não há nenhuma outra liderança que ameace a liderança de Lula, com o Marçal a situação ficou diferente para a extrema-direita. A extrema-direita hoje é um líder que contesta a liderança do Jair Bolsonaro. E ele diz o seguinte, e aí ele fala, vamos ter cuidado com este Marçal. Ele vai dizer, em que o Marçal, de fato, difere do bolsonarismo? Quem faz a pergunta aqui é a Mônica Bergamo, excelente entrevista da Mônica Bergamo, por sinal, com o Zé Dirceu. Ele é jovem, ele veio da pobreza, ele conhece quem vive na periferia. Então, ao contrário de uma crítica fácil que se faz ao Marçal, de que ele é um enrolador, que ele é um enganador, que ele não sabe nada, a gente tem visto, né, Rebeca? Quem é da periferia sabe que o Marçal entende o que está acontecendo na periferia, que ele tem essa linguagem da periferia e tem esse mood, ele tem esse espírito da periferia, guinado para a extrema-direita, mas o fato é que a extrema-direita tem tido capacidade de dialogar cada vez mais com as periferias e a esquerda cada vez menos, né? Ele diz, o Bolsonaro não tem nada disso. Não é jovem, não veio da pobreza e não conhece quem vive na periferia. O Bolsonaro era um sindicalista militar que defendia a agenda da ditadura e que capturou uma agenda religiosa e da direita liberal, importando uma linguagem do conservadorismo de extrema-direita, repetindo um pouco o trumpismo. Já o Marçal é uma criação genuína do momento em que estamos vivendo. Muito relevante, né, essa entrevista, né, Rebeca? Muito relevante, ele traz muitos pontos do que a gente já fala por aqui, né, Mauro, com os nossos analistas, tanto com o Genuíno, que sempre falou, sempre foi muito combativo em relação a algumas ações do governo Lula, sem deixar claro de considerar que é um governo que está cerceado, que está apertado por conta do Congresso, por conta do Senado, mas
sem deixar de revelar as entranhas do governo, né? A gente não pode passar um pano, não pode fazer maquiagem aqui em relação a isso. E o que ele diz aí, por último, pegando esse gancho do Marçal, também é aquilo que a gente sempre vem dizendo, né? Ele é diferente do Bolsonaro, porque ele é uma outra esfera do bolsonarismo, uma esfera que atinge outras vertentes dentro das periferias e favelas. Eu acho que esse é o ponto crucial, né? O Bolsonaro é um ex-militar que vem já sempre de classe média, enquanto o Marçal ascendeu de forma criminosa? Sim, mas é alguém que vem da periferia, ascende e quer mostrar esse caminho para quem mora aqui. Como eu sempre falei aqui desde os primeiros debates, não é, Mauro? E essa questão da religiosidade também. O Bolsonaro, ele se criava dentro do campo evangélico muito por conta da Michelle. A Michelle tem essa característica, tem essa imagem de mulher do lar, de uma mulher cristã. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, apesar de cooptar esse núcleo evangélico, ele fala palavrão, ele é grosseiro, ele tem suas baixarias, e a Michelle conseguia atrair esse público para ele. Já o Marçal, ele é mais cordial, se é que eu posso dizer assim. Ele não fala tantas baixarias como palavrões como o Bolsonaro. Então, super importante ele destacar essas diferenças também, e concordo com ele que o Marçal, em 2026, é um problema mais para a direita do que para a gente, né? Da esquerda. Claro. Porque é o racha, né? É o racha de nós. Então, Ciro Nogueira, o que ele está dizendo? Que o Bolsonaro vai estar elegível e que o impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026. A gente tem falado sobre isso, né, de que não há nesse momento a lentidão do STF e da PGR, esta postergação numa... Bom, o Paulo Gonet, a gente sabe quem é, a gente já entendeu quem é o Paulo Gonet. A gente já entendeu quem é o Paulo Gonet. O risco do Paulo Gonet para o governo Lula cada vez é crescente, cada vez maior, né? E o Paulo Gonet, ao contrário do que foi o Aras para o Bolsonaro, ao que foi o Brindeiro para o Fernando Henrique Cardoso, não é alguém da confiança do presidente Lula, muito longe disso, é um homem conservador, e ele está mostrando a que veio, né? Ele está postergando, ele está enrolando com a barriga, ele está deixando o Bolsonaro deitar e rolar na campanha eleitoral, segurando as denúncias contra Jair Bolsonaro, porque depende da Procuradoria-Geral da República denunciar Bolsonaro e a quadrilha para que o processo efetivamente comece no âmbito do STF. Então, cenário complexo. A extrema-direita conta com dificuldades do governo Lula, com crises no governo Lula, para, em aliança com o Centrão, aprovar uma anistia a Bolsonaro. Acho que, nesse momento, a possibilidade é menor do que já foi alguns meses atrás. Por quê? Porque o Tarcísio vai se consolidando. A questão da eleição em São Paulo vai ser decisiva para isso, né? Vitória do Nunes em São Paulo dá um cenário, derrota dá outro cenário. Então, vamos ver como é que a coisa rola. Mas, de qualquer maneira, a confiança do bolsonarismo e da extrema-direita é de, em aliança com o Centrão, aprovar a anistia para o Bolsonaro. Os bolsonaristas dizem que arrancaram do Hugo Mota, que é o virtual novo presidente da Câmara, não sei que haja mais uma surpresa adiante, do Republicanos, o compromisso dele de apoio à emenda para a anistia do Bolsonaro para elegê-lo presidente da Câmara. Vamos ver. Vamos ver se isso realmente, se essa promessa foi arrancada ou não e se vai ser efetivado. E mais, a extrema-direita conta com um Senado de maioria de extrema-direita em 2026. Vamos lembrar, na eleição de 2022 serão 2 candidatos ao Senado, serão 2 senadores eleitos por cada estado. A extrema-direita já tem hoje um peso no Senado muito grande, em aliança com o Centrão. Lembram-se que em 2023 parecia que o Senado seria a casa, né? Tem a casa baixa, a Câmara, a casa alta, o Senado, de garantia de governabilidade do governo Lula. A situação mudou, já não é mais assim, né? O grau de controle do governo Lula sobre o Senado é bem reduzido em relação ao que foi em 2023, e eles contam com uma eleição vitoriosa para a extrema-direita em aliança com o Centrão em 2026, para aprovar impeachment de ministro do Senado, do Supremo, que é o Senado quem aprova. Então, uma entrevista também bastante contundente do Ciro Nogueira. Olha isso aqui.
ele vai ser o nosso candidato em 2026, se Deus quiser. O próprio processo de anistia é uma opção. E o recurso no TSE, que pode habilitá-lo. As pessoas não vão entender que uma pessoa fique inelegível na reunião com o embaixador, né? Dizendo que não... como é que pode ficar inelegível só porque fez uma reunião com embaixadores? Todo mundo acha que o Bolsonaro vai ser candidato. O próprio TSE vai ser compelido a rever essa posição. Veremos. Veremos. Mas é a aposta deles. É isso aí, Rebeca. É isso aí. O Fabiano disse, esse Ciro Nogueira é um perdedor no Piauí. De fato, ele tem perdido eleições lá no Piauí. Vamos ver a eleição para o Senado, né? Vamos ver a eleição para o Senado. Mas ele tem ainda uma projeção nacional muito, muito relevante.